Ok, minha gente, chegamos, né? Rapaz, bateu o branco, hein? Chegamos. No segundo bloco a gente conserta isso. Chegamos. Zé Carlos Faria, bom dia. Bom dia, Eric. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, sextou. Bom dia a todos, queridos assistes. Começamos, já começamos a ficar assim, pode deixar. É que os bastidores aqui envolvem muita gente. Bom dia, Hélio, bom dia, Faria, Marcão, toda a equipe da TV Diária e parabéns pelo cenário novo. É a primeira vez que eu participo aqui com a nova formatação, né? E tá perdoado, Hélio. É sexta-feira, a gente já estava aqui em altos papos aqui, aí já vem com a coisa na mente, daqui a pouco, na hora de entrar no ar, a gente esquece, se perde aí no tema. Mas vamos lá, vamos começar. Tem muita coisa para resolver. Marcão, bom dia. Quer ver? Vou resolver agora, quer ver? Bom dia, Marcão. Gostou aí do... Achei genial. Já tinha visto, né? Achei genial. Ótimo. Muito bom. Muito bom mesmo. Não, tá ficando legal, sim. Dá pra gente até, eventualmente, estar com alguma coisa aqui em cima. Dá para trazer cola. Não, sim, a ideia é essa. E aqueles microfones que estão lá no podcast é que também podem ser usados. Eu até acho mais bonito. Mas quer ver resolver? A gente resolve aqui aberto, quer ver? Se eu tiver, passa pro lado de cá. Se eu tiver que vir... Passa pro lado de cá. Com a paleta de cores. Passa pro lado de cá. Se eu tiver que vir... Muito... Ainda bem que eu não estou de bermuda, né? Porque se eu tivesse de terno de bermuda, igual já dava... O pessoal falava, né, que... Olha lá, tá vendo como é que já mudou? Melhorou. Tá vendo como é que já mudou? Nesse ângulo eu fico mais bonito. Já muda, porque você pega o fundo, né? E já muda. O programa é ao vivo, dá para fazer, pode fazer isso. Não tem problema. Nós somos de casa. Mas essa mudança, eu acho que tá sendo legal, né? E a gente, o Júnior está muito preocupado com isso, com o crescimento, para melhorar aqui, porque a gente tem tido um crescimento também, principalmente nas redes sociais. A gente já chegou a bater 39 mil TVs ligadas no YouTube. Que maravilha! Se você considerar que pode ter 2 pessoas assistindo, você chega a 80 mil pessoas. Isso no YouTube. A gente já chegou a isso. E a gente, às vezes, a Speed Fiber passa para a gente a audiência que a gente tem tido também aqui no programa. A gente tem ido a números muito grandes, de repente, tem dia que, dependendo da pessoa que vem, você quer ver uma coisa que me dá uma audiência muito grande aqui no programa? Pastores. Dependendo do pastor, a minha audiência dispara. Né? Porque ele coloca na rede social dele e das igrejas que está vindo ao programa, aí dispara. Mas legal. Eu vejo nessa situação a força de um órgão de imprensa com 30 e tantos anos, né? Há 30 anos, e querendo ou não, a credibilidade da Diário de ter a inovação de ter feito um jornal diário e continuar mantendo isso, eu acho que dá muita credibilidade. E aí aumenta a audiência, né? Não é rasgação de seda, mas isso é dados que vocês têm, sabe que é dessa forma. Em relação eu acho que essa disposição até para o convidado, né? Porque muita gente não está acostumada. Ela é só no debate. A participar, Então, mas aqui para a gente que está aqui, acho que o convidado que não está acostumado, então, ele fica mais solto, eu acho que para a gente fica mais confortável, né? Fica assim. Porque ali você está na cadeira, o cara às vezes está meio duro, meio preso lá, o cara não está acostumado. Um exemplo, eu fazia assembleia, né, da cooperativa, fazia assembleia, e fazia normalmente em escola, né, não tinha sede. E eu utilizava esse beijo, só aumentar. Eu ficava com mesa. Aumenta teu microfone aí, Faria. De cadeira. Não. Aí na caixinha. Aumentar o som do microfone. Vê se melhorou. Melhorou? Porque sabe, tem que... Deixa eu ver aqui. Não. E agora? Fala, pode falar. Vê se melhorou. Ele vai chegar lá ainda no local. Mas é porque estava desligado. Mas assim, para quem não está acostumado, né? A gente acaba no dia a dia vindo aqui sempre batendo papo, por causa você fica um pouco mais descontraído. Mas tem gente que tem pavor de falar na TV, já acha que é um bicho de 7 cabeças, né? Então acho que essa disposição aqui deixa a pessoa um pouco mais à vontade. Te deixa mais à vontade. É como, por exemplo, o cara que está apresentando sozinho o programa, como é o meu caso todo dia, eu sempre tenho que ter alguma coisa na mão, uma caneta, que senão você perde as mãos. Aí vai para a mão, vai para o bolso. Eu, como já tenho muito tempo, isso nunca para mim foi problema. Mas você pode prestar atenção que isso acontece muito, com frequência. O cara que está sozinho apresentando alguma coisa, ele tem que ter alguma coisa na mão. Tem diferenças também
né, a gente já participou disso, e é muito mais claro, de rádio, porque você está falando, e aí você está. E TV, que as pessoas estão te vendo. Então, é questão de. Eu acho desse formato aqui, o outro também é eficiente e legal, mas esse formato aqui eu tenho preferência por ele. Parabéns aí pelo Júnior e pela iniciativa, para vocês da TV. Agora, Diária. quem não gostou foi o Quincas, né? Por quê? O Quincas criticou muito. Ele está, inclusive, querendo mudar o formato. Ele falou que não quer, não quer. Porque ele falou, ele inclusive está assistindo o programa e está vendo, ele criticou muito. Porque ele gosta de mostrar a coleção de sapatos dele. Cada semana ele vem com um sapato. Aquele de couro de jacaré que ele tem. Crocodilo. Mas eu vou dar uma ideia para que o pessoal pega uma câmerazinha, bota debaixo da mesa aqui, filmando só o sapato dele, bota aqui em picture. E ele tem você vê, a água que eu uso aqui, por exemplo, é a água da Fonte Judite, tá? A Juliana trouxe água ali mineral para vocês, ó. Aí, tá vendo? Não é Obrigado, a mesma coisa. Juliana. Ó, ainda vou complementar a ideia do Kika que está nos assistindo, bota lá uma câmerazinha, um picture, ainda bota a plaquinha do lado do sapato dele, original. Ao mesmo tempo faz a propaganda, mas o sapato dele não é falso. Original, é couro mesmo, Você já viu o sapato azul do Quincas? Não. Não é qualquer um, tem um sapato azul. Sapato azul, realmente. O Quincas tem um sapato azul, né, Valério? Invernizado e tudo, né? Coisa diferente, né? O Quincas tem... Hélio, só para te dar uma informação, e agora que não dá para constatar, eu participo do programa há algum tempo, hoje é o primeiro dia que eu troco de sapato, tá? Bom, minha gente, vamos começar a falar aqui da situação da cidade, do momento que a gente está vivendo. Eu vou para a Câmara de Vereadores, eu tenho uma fala do vereador Amorim, do vereador Rangel e do vereador Fidel falando sobre exames. E eu vou terminar esse bloco sobre saúde falando sobre o domingo Zero Filas, que inclusive eu vou estar lá, que é no próximo domingo, depois de amanhã. Vamos chamar o doutor Amorim, vereador Amorim. Tem uma questão em relação à saúde dos exames laboratoriais, que foi divulgado aí no Instagram, não sei o que mais lá, das redes sociais, que estão marcando exames, né, atualmente marcando exames de rotina para o mês de outubro, mês de novembro. E é verdade, mas por falta de compromisso com um contrato assinado por esse laboratório. É falta de compromisso do laboratório em relação ao contrato que foi assinado. Eles querem agora, né, que o prefeito atual pague primeiro o que o outro prefeito, esse que foi citado aqui pelo vereador Cacau, pague primeiro o que ele estava devendo para poder fazer esses exames. Ou seja, estão chantageando a Secretaria de Saúde, estão chantageando o prefeito. Agora, se querem chantagear, quem está com a caneta na mão é o prefeito. Tem um contrato assinado pelo laboratório, vereador Rangel, para eles cumprirem o que foi assinado, assim como a secretaria também tem que cumprir. O que precisa se fazer, doutor Amorim, é passar um pente fino e saber o seguinte: eu não sou médico, vou falar aqui leigamente, mas eu acredito que um exame de sangue deve ter validade de pelo menos 30 dias, eu acho que até 90, né, para risco cirúrgico. E você não pode ter pessoas fazendo o mesmo exame de sangue 3 vezes dentro do mês no mesmo laboratório. A não ser que tenha sido um erro de conclusão de análise, e aí você foi lá para repetir. Mas não pode se cobrar novamente se o erro foi do laboratório. Então, esse tipo de... E aquilo que eu falei aqui recentemente. O hospital, por exemplo, disse de hospital que presta serviço em cirurgia, Vitinho, que contratualiza, que diz que quer prestar o serviço para cirurgia, mas depois diz que não tem leito, não tem equipe, não pode fazer. Como que eu aceito fazer um trabalho que eu não tenho capacidade técnica de fazer? E nessa questão aí dos exames laboratoriais, a gente foi entender que se tem um teto, mas que se passar vai se pagar. Mas eles estão fazendo esse tipo de agendamento, estão agendando e aí empurram as pessoas lá para outubro para criar um desgaste. E aí o senhor tem toda a razão. A gente tem N laboratórios na cidade. A gente não tem só um, só dois, a gente deve ter mais de uns 20.
faz um chamamento público, que parece que já está sendo feito, contratualiza com todo mundo. E você vai distribuir esse trabalho para todo mundo. O que as pessoas precisam entender é que a questão de tabela SUS, realmente o SUS paga um valor mínimo, né? Eu acho até que o município faz algum complemento em alguns casos, mas a gente precisa tirar da mão dessa máfia. Falando aqui dos contratos dos laboratórios, a gente sabe que o que a gente passou no último governo era uma quadrilha que tinha instalado na prefeitura. E eles tinham um contrato no valor de 72 mil, 79 mil, uma dotação orçamentária mensal para pagar. E teve mês que chegou a ser pago a eles 180 mil de exames. Só que, como o vereador Rangel falou, muitas vezes tinha pessoa que fazia o mesmo exame na mesma semana, não sei porquê, acontecia coisas exclusas lá dentro. E o secretário está tentando organizar, está fechando a torneira, está enxugando a máquina, está pagando o que é devido. Só que eles também não falam que eles têm um contrato que eles se comprometeram a fazer mais de 460 tipos de exame sanguíneo. E eles não realizam nem 310. Isso eles não põem no contrato. E a gente sabe que o laboratório que está fazendo a jogada política, querendo nos botar em mais lençóis, é ligado, a gente sabe como que é um do lado do outro, um é da esposa e outro é dele, do ex-prefeito Ari, que fez parte da quadrilha, junto com o Vinícius. Bandido igual, não desqualifico ele não, fazer isso com a população. Nós sabemos como funciona o laboratório dele. É o funcionário com crachá de um laboratório que faz serviço para o SUS, junto com o outro, e o outro funcionário tira o exame, colhe o exame do paciente do outro laboratório. É uma bagunça para lucrar, para sonegar, laranja. Quem sabe o nome que eles quiserem que seja dado a eles, mas era uma quadrilha que tinha instalado na prefeitura. Alexandre, eu tenho o secretário de saúde falando, tá, gente? Já eu vou botar ele falando sobre tudo isso. Pai. Essa situação dos das clínicas, né, dos laboratórios, para ser mais bem claro, ela foi avaliada na CPI da Covid, né, na qual tive participação lá junto com o vereador Rangel na época, Newton Canton, tinha toda a equipe que trabalhou, né, acho que o ex-vereador Teco era o relator, né, e a gente, um dos apontamentos que nós fizemos foi exatamente essa confusão entre o laboratório Oswaldo Cruz e o São Lucas, né? Não tem segredo para ninguém, porque até a CPI era pública, porque você tem duas instituições no mesmo endereço, e agora mudou ali para frente Pedrão, e ficou bem claro isso, que é a mesma empresa com CNPJ diferente, porque tem a mesma recepção, os mesmos funcionários. Sim. E na época, o que a gente apontou? O ex-prefeito Ari, o ex-vice-prefeito, doutor Ari, ele era sócio em um do laboratório, e no outro ele não tinha sociedade. E aí como que se fazia? A prefeitura contratualizava com aquele que ele não tinha sociedade. E a gente entendeu aquilo como uma forma irregular ou até de burlar a lei, porque embora ele não tenha sociedade naquele que estava sendo contratualizado pelo município e que deveria de ser vedado por ele ser o vice-prefeito, está contratualizando praticamente com sua própria empresa, não era o mesmo CNPJ, mas é a mesma instituição, assim, só tem CNPJ diferente, mas a gente sabe que é a mesma empresa. E isso até o vereador Rangel criticou muito, e por isso talvez a fala do Fidel nessa questão, porque naquela época a gente apontou que os exames, se salvo engano, já tinha sido realizado mais de quase 500 mil reais em exames naquele ano da Covid, né? Que tinha aquelas demandas, aonde os exames estavam sendo bem reduzidos, normalmente eram feitos mais para a questão da Covid, e estava tudo direcionado para lá. Então a gente fez esse apontamento na CPI da Covid, não é segredo para ninguém. Se hoje está havendo uma pressão por parte desses laboratórios, eu não sei se são só eles que estão pressionando o governo a pagar o atrasado, me estranha até o fato, porque o próprio vice-prefeito, se não estava recebendo, né, que dirá os outros, né? A gente está aí com uma herança de um governo malfadado, que foi o governo Vinícius, né? Que por sinal sumiu, ninguém vê mais, a rede social dele que bombava, que todo dia tinha postagem, mas acho que como ele perdeu os servidores da prefeitura, ele não faz mais, né? Porque antigamente quem fazia era servidor da prefeitura, que era um erro também. Mas aí como não tem mais servidor da prefeitura para fazer para ele, acho que não está fazendo mais, que o Instagram dele está lá parado desde então. Mas assim, você vê que hoje a gente tem uma herança maldita de um governo ruim, que deixou esse monte de dívida, e agora me estranha o vice-prefeito que durante vários anos ganhou dinheiro com o município, agora está querendo cobrar
jogar a faca no pescoço do atual governo, eu acho errado. Mas que não é segredo nenhum que os laboratórios são de propriedade do ex-vice-prefeito, isso aí não, é público o documento, está lá no relatório da CPI da Covid, quem quiser ver, só pedir a cópia, que não tem segredo, né, Marcão? Faria. Pois é. Esse serviço é licitado, né? Mas eu acho que tem cláusula no contrato, e tem que ter, que se o cara não cumpre um contrato, você rescinde o contrato. Se não está atendendo aquilo que a prefeitura precisa, tem que rescindir contrato e fazer novos laboratórios. Então é uma coisa que eu acho que é lógico, ainda mais quando você herda uma coisa que não funcionou. Tem que mudar. Não é possível que não mude. Até porque eu acho que não sou advogado, mas acho que é ilegal e imoral um vice-prefeito, né, ter essa participação na administração da saúde, embora seja médico, deveria funcionar como médico, né, mas não como dono de laboratório, fornecendo serviço para a prefeitura. Eu acho as duas coisas, ilegal e imoral, os dois. Então a cidade de Teresópolis passou esses 5, 6 anos, né, que passaram do governo passado, uma lástima, né? E aí, em vez em quando, a gente tem que ficar repetindo, não é possível que tudo ficou bem pior. Aterro sanitário virou lixão, feirinha ficou 2 anos e meio, a saúde não funcionou, as escolas começam a reforma e não termina, o pessoal que fornece, os fornecedores não paga a empresa de ônibus, não paga. Meu, como que pode o prefeito, não sei, eu acho que não anda na rua, porque algumas verdades ele vai ouvir pessoalmente. E não é porque ele vivia um mundo que não é o verdadeiro que Teresópolis estava vivendo. Tanto é a rejeição dele em qualquer canto que você vá, tanto na área. Eu dizia, e ainda falo isso em alguns amigos, que no governo passado, até a Prata a gente tinha um prefeito ruim. E da Prata para lá, na região de 3º e 2º distrito, não tinha nenhum, nem prefeito, não dava nem para reclamar do governo, porque é inócuo, porque nada funcionava. A área urbana, que eu sei que dá trabalho, claro, você tem cidade, vamos, uma capital, Rio de Janeiro, o prefeito é consumido, né, pela área urbana, e a área rural até que é pequena, mas numa cidade como Teresópolis, que tem uma área urbana, que tem um comércio forte, que tem problemas de vários tamanhos, é claro que consome, mas tem uma área rural produtiva, tanto no 2º como no 3º distrito, que tem que dar atenção, e a gente viveu órfão de administração pública nesse período. Claro que tem alguns vereadores que se destacavam, correndo, brigando, lutando, mas a gente era como se a gente não tivesse aonde socorrer. E é distante, eu comento isso, é tudo muito distante, é 40, 50 quilômetros, e você não tem a quem se socorrer, nem na área de saúde, nem na de educação, nem na de apoio ao agricultor, às estradas, ponte caindo, energia elétrica faltando, porque a energia, é uma empresa privada que presta serviço, mas o poder público, o prefeito, né, eu acho que tem que cobrar uma eficiência nesse serviço. Eu vejo isso, Marcão, com muita seriedade, porque você tem o nome de um político, de um ex-prefeito, que era dono do laboratório, que é dono, ou era, sei lá, e que prestava serviço e agora está querendo receber. E aí fala do vereador Fidel dizendo que o governo está sendo chantageado, a prefeitura está sendo chantageada. A gente tem assim, eu acho que é importante as pessoas entenderem assim, o serviço público não é igual ao serviço privado. Isso é um grande problema que as pessoas... Eu me lembro muito bem quando o Pedro Gil assumiu, que a gente foi questionar algumas coisas com ele sobre a questão de transporte, e ele falou assim, Marcão, eu estou pagando o meu bolso, que está sem pneu e tal, não sei o quê. E eu falei, cara, tu não pode fazer assim. O serviço público é muito diferente do serviço privado em relação a executar coisas. Então, a previsibilidade, está previsto uma demanda de exames, né? Esse contrato é um contrato que tem uma continuidade. Eu tenho que botar um fiscal de contrato para avaliar isso. Então, assim, como é possível, né, a prefeitura não ter um servidor que vai saber como é que está essa relação de marcação de demanda? Ou seja, gente marcando para outubro, gente marcando para novembro, como assim? Né? Então a gente precisa fazer, né, e isso tem a ver com a herança, porque foi dito para nós lá atrás que haveria um software de gerenciamento do sistema de saúde, lembra? Né? Teoricamente, esse software deveria
estar funcionando. E aí deveria ter um servidor na Secretaria de Saúde que possa saber, peraí, tem alguma coisa, tem alguém que está demorando demais para ser atendido, alguém está demorando demais para receber o exame, né? Para que isso pudesse, um exame muito distante. Muito distante. Então, assim, esse software que foi prometido, que foi pago, cadê? Mas, Marcão, mas o que acontece? Nessa situação ali, pelo que eu entendi, a Câmara está se manifestando, aí não trata-se nem da questão de fiscalização do contrato, e sim de uma retaliação da empresa, está bem claro para mim, que é uma retaliação da empresa. Isso ficou claro. Porque está com débito do governo anterior, que diga de passagem, era o governo que ele participava, né? Até falou aqui, eu fiz uma consulta a pedido do vereador Rangel, ele continua sendo proprietário da empresa. Quem quiser, também é público, só quando consultar o CNPJ e os QSA, que sai o quadro societário lá e mostra quem são os donos da empresa. Então, assim, ele está retaliando dessa forma, porque o exame de sangue, você vai hoje em qualquer laboratório ali, tem fila, os caras fazem coleta de 7 da manhã até as 9 da manhã de 50, 70 pessoas ali. E aquilo ali depois joga para o laboratório. Tem laboratório aqui na cidade que eu sei, que não tem nada de irregular, mas que são o exame, na avaliação, eles só fazem a coleta, depois vai lá para o Rio para fazer no laboratório lá, e esses caras têm demanda para fazer isso rápido. Não há justificativa para marcar um simples exame de sangue, ou de urina, ou de outro componente que for, de levar aí 3, 4 meses para frente. Não tem explicação. A explicação lógica para isso é uma má fé, uma covardia com a população, até porque um dos sócios da empresa é médico, sabe da importância de uma agilidade, de uma realização de um exame. Às vezes a pessoa está precisando do exame para fazer um pós-cirúrgico, porque precisa detectar uma doença, está fazendo uma investigação de saúde, e o cara, sendo médico, fazer esse tipo de prática, até me surpreende pela pessoa que eu conheço do Ari, né, que até então se demonstrava um cara de boa índole, de bom caráter. Excelente profissional. Bom profissional, dizem, né, nunca precisei, mas dizem que é um bom profissional. E tinha até, assim, a afeição que eu tinha dele era um cara de ser assim, um cara consciente, prático, que talvez ele não teria nem tanta culpa em relação à ingerência do governo passado, porque ele era o vice-prefeito, não era o prefeito. E tem um detalhe também interessante, é o seguinte, se eu sou prestador de serviço da prefeitura, e se eu estou percebendo que está tendo uma dificuldade, quando você avalia tudo que o São José fez, tudo que o HCT fez, eles informavam, vinha Conselho da Saúde, está um atraso, tem um valor atrasado, né? Não era assim, de repente. E isso realmente configura, se não houve nenhuma notificação por parte do prestador de serviço, no caso do laboratório, independente se o cara era do governo anterior ou não, eu não estou discutindo isso. Se ele nunca disse, tem uma dívida aqui de 2 milhões de reais, a gente não vai ter condições de seguir fazendo exame. Se nunca houve isso formalmente e, de repente, resolvem jogar exame para outubro, para novembro, isso fica explícito duas coisas. Primeiro, uma ruptura no que está previsto na 8080, que é a lei do SUS. Ele não pode fazer isso. Ele está penalizando o usuário do SUS. Isso é crime. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, como você falou, está nítido que é uma questão de retaliação absurda. Acho que isso é fácil até de resolver, porque o governo tem como puxar hoje o prefeito, né, o secretário de saúde, ele pode puxar o que foi pago no decorrer do ano passado para o laboratório, ver se houve algum questionamento em relação a isso, conforme você está colocando, e tocar o barco. Mas olha só, aqui nessa bancada, a diretora do hospital, a doutora Rosane, o superintendente da FEA, o doutor Luiz Eduardo Pocidente Tossi, falaram em alto e bom som que o prefeito não cumpre, que o prefeito não pagava, ele estava sendo obrigado a parar o serviço. É claro mas que... teve um prazo, não foi prazo. Isso aí você vai numa discussão, porque tem os dados, tem estatística, tem número da população, isso tem uma média nacional, o que a cidade de Teresópolis precisa. Aí isso não acontece. Eu até, quando você entra um prefeito, que não foi vereador, nunca atuou na política, e um empresário, agricultor, de qualquer profissão, entra na prefeitura, ele pede no mínimo 6 meses. Eu não conheço a máquina, eu não sei o que eu vou pegar. Mas a gente pegou um prefeito que conhece a máquina, que foi do Executivo, presidente do Legislativo, então ele conhece a máquina. Esses 6 meses que todos pedem, eu tive que encurtar o prazo. Eu falei, não, 90 dias, o Léo vai sacudir e tentar avançar bem nas coisas, porque ele conhece, ele estava ali próximo com esses dados. Mas eu estou vendo que em 90 dias
não vai dar. Eu sugiro 200. 90 dias não vai dar, porque a coisa não é... Eu acho que o governo atual, claro, pô, tá lá a Câmara de Vereadores, os secretários, então, assim, mas 90 dias vai ser pouco. Com toda a capacidade que o Léo tem de gestão, mas falta muita coisa, porque a prefeitura realmente... Eu falei que não dá para ficar todo governo que entra, ficar dizendo a culpa é do quem saiu. Né? Não dá, isso é muito ruim. Mas dessa forma, que a gente viu como ele saiu e como ele deixou, não tem como a gente voltar. Cara, teve secretaria, eu não estou no governo, né? Eu tenho amigos que estão no governo. Teve secretaria que os servidores fizeram ratatá para poder pagar papel de impressora. Teve secretaria que estava com a internet cortada. Entendeu? Então, assim, não tem como não dizer, assim, são duas coisas distintas. Uma coisa é o princípio da continuidade administrativa. Você vai pegar o bonde, tu sabe que o bonde está ruim. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é você ver o nível de situação. Eu te digo mais, se você pegar o portal da transparência, né, e eu sou chato com isso, você pega lá, ano de 2023, vai nos orçamentos das secretarias, vai lá a folha de pagamento. Aí tu vai ver lá um valor que foi orçado, empenhado e liquidado para pagar salário desses servidores em 2023. Aí tu vai e pega 2024. Teve concurso público? Não. Teve aumento de criar uma autarquia nova, uma secretaria nova? Não. Então é o mesmo número de funcionários. Quando você puxar e você ver quanto foi pago o salário, teve um aumento de mais de 114%. Sem aumentar o número de funcionários. Ou seja, o prefeito tinha o que tinha, o antigo, porque ele pagava para todo mundo hora extra, pagava para todo mundo GSE de 100%, liberava pessoas, em vez de ficar 6 horas, ficava 3. Quando você for ver quem está hoje vendendo imóvel, está tendo dificuldade de pagar a guia do ITBI porque está atrasado. Por que está atrasado? Porque os funcionários que tinham saíram todos e eles trabalhavam 1 dia por semana, 2 dias por semana. Então, assim, e aí eu te pergunto, como é que você tem isso desse jeito e você não chega e não tem como responsabilizar quem estava antes? Então, é importante separar essas duas coisas. Uma coisa é a situação de continuidade, de não ter que ficar falando, o passado, eu entendo. Mas a gente pegou, né, quando eu falo a gente, porque eu ajudei a eleger o atual prefeito, junto com o meu grupo político. A gente está com gente lá dentro e o que está se vendo é um estado de calamidade em relação à parte financeira absurda. Muito além muito além. O que espanta também é o fato de que a gente sabe da dificuldade de todo município no Brasil inteiro, né? Não está sobrando dinheiro para ninguém, a gente está numa recessão pequena, mas a gente sente isso pelo comércio também, enfraquecido, mas é que o governo passado, ele dobrou a arrecadação desse município em relação a quando ele assumiu. Então a gente teve um orçamento previsto lá de quase 1 bilhão, era de 1 bilhão, não sei se, não tem essa informação se ele foi efetivado, mas eu sei que passou de 800, 900 mil, chegou ali. Você não sabe se ele arrecadou 1 bilhão e 80. 1 bilhão, mas que passou até a última vez que eu tinha informação, que foi até quando participei com vocês aqui, estava em 800 e pouco já, então deve ter chegado próximo. E ele assumiu o governo com 438 milhões, então assim, ele dobrou. E quando você dobra um orçamento, é igual... Em arrecadação. Em arrecadação. O telespectador está nos ouvindo, é o cara ter hoje um salário mínimo, e de repente ele passa a receber o dobro, R$3.000 por mês. Ele não vai ficar rico, milionário, mas ele vai conseguir comprar um pouco mais de mantimento, ele vai melhorar. Você, gradativamente, ainda que não seja uma melhora muito expansiva, né, porque de 1.500 para 3.000 é pouco, o cara não consegue... Mas é 100%. Mas o cara se podia, por exemplo, às vezes o cara só posso comer carne uma vez por semana, ele vai poder comer 2, 3. Então, assim, você consegue ver pelo menos uma melhoria significativa. E a gente não conseguiu ver isso. No caso do laboratório... Pelo contrário. A gente só viu dívida aumentando, a gente teve aqui o hospital. Você falou do HCT, e eu falei aqui da Covid, ou da CPI. Um dos maiores problemas que a gente identificou em relação ao governo com o São José era o distrato com o São José. O São José, nitidamente, por documento, disse que os contratos feitos com o São José eram prejudiciais. A gente apontou cláusula suprimida no contrato feito com a HCT, tinha e no São José não tinha, entendeu? Então, assim, o próprio Hospital São José se mostrou muito insatisfeito durante
aquela transição da pandemia, aquela gestão, nas atas estavam eles reclamando. Então o governo do Clausen que passou, ele foi muito intransigente com o Hospital São José, é uma reclamação evidente que tinha da instituição, que talvez isso levou eles até a desistirem de trabalhar com o SUS no município, prejudicando altamente. Não houve isonomia no Nesse trato. caso dos laboratórios, passa também por licitação? Sim. Passa, todo serviço prestado tem que ser licitado. Porque tem outros laboratórios em Teresópolis. Tem, mas aí o que acontece? Aí Você vai tem que- perguntar, emergencial não pode mas usar? é adesão por coisa de primeira fala? Porque o que acontece? Ali ele tem um contrato, o contrato tem que ser cumprido. O que vai faltar ali, no caso que o governo vai ter que fazer, pelo princípio da continuidade e pela questão que é um serviço essencial, o laboratório não pode parar de prestar o serviço. É como se fosse os hospitais não podem parar, né? O lixo não pode parar. Os serviços essenciais, o prestador não pode, sob a alegação de não estar recebendo, parar o serviço. Alguns fazem, contrário à lei, mas não pode. Só que, como artimanha e como uma forma de retaliação, eles fazem o que estão fazendo. Começa a marcar para 2, 3 meses, ou não presta aquele serviço, olha, só vou marcar, só vou atender 20 por dia. Então ele reduz a quantidade de atendimento, para não dizer que não está parando, não, eu não estou parando, só que eu não tenho capacidade de manter da forma que estava porque eu não estou recebendo. E aí faz como uma forma de pressão, que provavelmente é o que está acontecendo. Mas tudo isso documentado. Só que aí, né? o que o município tem que fazer, e aí o governo agora o que pode fazer? É entrar com uma fiscalização rigorosa, fazer talvez uma auditoria em relação a essas contas, o que foi pago, a realização dos exames, como está sendo pago. Né? A gente, mais uma vez, eu vou citar aqui a CPI da Covid, ficou uma coisa assim, ficou muito marcada para a gente, porque nós fizemos um relatório preliminar, né? Eu com o doutor Newton Canto, e passamos para a CPI, para o relator. A gente apontou, quando a gente vai fechar em planilha, é muito interessante isso, que ninguém quer perder tempo com isso, porque dá trabalho, mas a gente na época apontou com planilha do Excel, de acordo com as planilhas que os hospitais estavam mandando, eu tenho tantas pessoas internadas, e eu fiz uma planilha do Excel do dia 1º ao dia 30 do mês. Aí peguei o número de leitos e montei, leito de 1 a 10. Aí fui colocando, de 1 a 5 ficou fulano, de 8 a 7 ficou subotando, foi colando. Chegou um ponto ali que não tinha leito para atender o número de pessoas que estavam na lista. Então, assim, houve ali, alguém botou nome a mais ali para passar, para receber e foi embora. Auditoria. Então, só através de auditoria para poder descobrir isso. Vamos ouvir o secretário de Saúde? Ele está falando exatamente sobre esse caso dos laboratórios. Vamos ouvir. Hoje é dia 13 de março de 2025, estamos aqui na Secretaria de Saúde para esclarecer o que vem sendo divulgado em algumas mídias sobre o laboratório em Teresópolis. É notório que existe um laboratório que está agendando para 3, 4, 5, 6 meses exames simples como hemograma. Isso nós não vamos admitir, não foi isso que foi pactuado. Então nós vamos, a partir de hoje, notificá-lo e vamos convidar você, que foi prejudicado com esse agendamento longo, para que a partir de amanhã vocês venham à Secretaria de Saúde e nós vamos reagendar o seu exame para um período muito mais curto. E colocamos à disposição a Secretaria de Saúde para qualquer esclarecimento que seja necessário. Faria. Ele coloca bem, eu não sei se a prefeitura vai ter condições de fiscalizar e fazer uma substituição de fornecedor, porque não dá para, como o Paulinho colocou, não dá para conviver com uma situação de 90 dias. Isso aí é coisa de 30 anos atrás, que a pessoa ia para a fila, esperava para marcar o exame, no dia que ia no exame o médico não ia, esse mundo acabou. A gente não vive mais isso. Agora é informatizado, é tempo real, tem estatística, sabe quem está doente, acompanhamento. A estrutura de Teresópolis não é ruim de saúde, gente. Nós temos o Hospital das Clínicas, nós temos o Hospital São José, nós temos a Beneficência, tem a UPA, tem os postos de saúde. Eu acho que a administração, com certeza, está vendo isso, o próprio secretário falou, e a coisa tem que mudar para melhor, não pode... Eu conheço pessoas que estão 90 dias, 4 meses, esperando marcar uma cirurgia, e daqui a pouco a família está convidando para o velório, cara. É muito difícil, é chato, porque as pessoas estão doente, não dá para esperar. Quem está doente não pode esperar esse tempo, você marcar um negócio de 15 dias, tá sobrecarregado, vai levar 20 dias, ok, pode acontecer no serviço público, isso acontece. O que o professor Carlão colocou
Infelizmente, a máquina pública, ela foi montada para não funcionar. Foi montada para não funcionar. A questão de licitação, emperra, e aí suspende, o que perdeu entra na justiça, questiona. Não é fácil a administração pública, mas tem que ter, no meio de um secretariado de 18, não sei quantos são, mas estou dando um chute aqui, fazendo uma média, 1/3 tem que empurrar a máquina. 1/3 tem que... Quem é da administração tem que se meter na saúde, quem é da obra tem que se meter no serviço público, quem é da... tem que ter um grupo desse para empurrar a máquina, senão ela não anda. Não anda e diz, não, isso é com a administração, isso é com o serviço público, isso é com o chefe de gabinete. Não anda. A máquina tem que ter um grupo de pessoas que bota aqui nós somos solução para os problemas. E se colocar dessa forma. Aqui nós somos solução. E eu acho que todo governo tem isso. Eu participei de alguns governos. Tem esse mínimo de pessoas, igual a Associação de Moradores, não adianta ter 18 diretores, 20, 4 ou 5 que vai tocar, que vai fazer a máquina andar. Então, a gente precisa dessa forma, que tem, o Léo deve ter as pessoas próximas dele e de muita confiança, que, gente, nós temos que botar essa máquina para andar. Eu acho que mais que a confiança é a questão de competência. Quer ver também isso, claro. Você quer ver uma coisa? Eu estava no processo de conseguir a licitação dos ônibus, né? E aí eu estava com a Iara, que era controladora na época, né? Conseguimos lá separar lá 800 e tantos mil reais no orçamento para poder fazer a licitação para a empresa de planejamento, para fazer a base do plano de mobilidade. E na conversa sobre a questão do Nilo Noronha, sobre a questão das outras escolas. Eu falei assim, estava ela e estava uma outra pessoa, responsável pela parte de fiscalização. Vem cá, o espaço, o contrato de vocês não tem RUP, não? Ela olhou para minha cara, RUP? Rendimento de unidade de produção? Ela, o que é isso, Marcão? Eu fui explicar que quando você faz um contrato de obra, você pode definir o nível de RUP, que vai determinar quantas pessoas tem que estar, no mínimo, trabalhando naquela obra, em cada etapa dela, para que você possa fazer o pagamento conforme vai rodando a regra do tempo. Porque eu não sei se o telespectador sabe, se eu faço uma contratação de 3 milhões de reais, eu não pago 3 milhões de reais. Eu vou pagando conforme vai sendo feita a entrega. E aí, quando chegava lá e tinha 2 funcionários lá no Nilo Noronha, eles não tinham como fazer uma autuação em cima da empresa, porque o contrato com a tal empresa lá de São José do Rio Preto não tinha índice de RUP amarrado. E eles não sabiam. Quando eu fui questionar com eles, conversando, então assim, às vezes não adianta você ter uma pessoa que seja de confiança, mas que não tenha a capacidade técnica de viabilizar as coisas, não saber qual é o caminho. Eu fiquei chocado, porque é uma coisa relativamente básica. Você vai fazer uma contratação no serviço público de obra, no caso especificamente a conversa era sobre o Nilo Noronha, e eles não tinham feito o RUP, então você não tinha como pegar e amarrar. Eu preciso ir para o comercial, eu queria dar esse assunto sobre a saúde como terminado, mas não vai dar. Eu vou deixar para o Alexandre, depois do comercial, fazer uma análise da posição do secretário e também vou falar sobre domingo zero filas, para encerrar o papo sobre a saúde, né? E a gente já entrar em outro tema do programa de hoje. Então vamos rapidamente aí para o comercial, já a gente volta ainda dentro do assunto saúde e laboratórios e exames.